Chegamos aos 12 mil inscritos no canal. E para comemorar, preparamos um super episódio com José Cobori. E aproveitamos para convidar você que nos acompanha para o lançamento do livro Costuras do Pensamento, textos em homenagem aos 70 anos do economista e apresentador do podcast Conversar, José Márcio Rego. Será nesta quarta-feira, dia 28 de maio, às 18 horas, na Livraria Drummond, Avenida Paulista 2073, São Paulo. Boa tarde, boa noite, bom dia, os internautas que nos dão o privilégio de assistir. Hoje estou bastante contente. Vamos ter o segundo episódio com o famosíssimo já no Brasil, o professor José Cobori. Ontem deu um show no... Não sei se foi ontem a gravação, mas ontem foi a veiculação. Foi ao vivo. Foi ao vivo, então foi ontem mesmo. Eu assisti só uma parte, porque deu 3 horas, né? Deu 3 horas de um show lá no Flow, um dos mais importantes podcasts, acho que talvez o mais importante, né? Do Brasil. E veja, eu estou tendo a honra de, um dia depois do Flow, receber o professor José Cobori, e que vai... É o segundo episódio, né? E eu queria explorar, professor, nós paramos, na nossa fala, nós paramos aonde? Nós não chegamos a abordar a tua experiência em M&A, não chegamos a... Nós falamos um pouquinho sobre fusões e aquisições, contei um pouco da minha história, né? Mas antes de mais nada, é uma satisfação imensa retornar aqui. Não, a honra é minha. Uma honra. Você sabe da minha admiração por você, por toda a sua história e trajetória e pela figura como pessoa, um ser humano espetacular que você é. E eu faço questão de sempre estar aqui quando você me convidar. Obrigado. Eu fico homenageado, agradeço, vejo que é sincero. E eu gostei muito que você, de forma muito didática, e não deu tempo no episódio anterior, lá no Flow, você explorou aquela mudança, a crise do neoliberalismo, etc. Eu ia começar assim, se você pudesse fazer um overview, né, da economia brasileira, mas linkando a subordinação dela ao capitalismo central, a partir do Fernando Henrique. O segundo Fernando Henrique, e como é que mudou o Brasil, mudou o mundo, nesse aspecto, como é que você... Para mim, assim, é uma satisfação, até por toda a minha admiração, porque eu leio, né, já li seus livros, sei de toda a sua trajetória na história da economia brasileira e a sua relação com os grandes intelectuais dessa área, né? Então, para mim é uma satisfação porque em economia, eu sou mais um autodidata, né? Eu sou um financista que, obviamente, gosta de entender economia e principalmente a economia política, né? Acho que no episódio anterior a gente comentou que, influenciado ali pela Maria da Conceição Tavares, né? Com aquela eloquência em que ela defendia a função social da economia, né? A economia não é uma ciência exata, a gente tem uma ciência social que ela existe para propiciar prosperidade para a sociedade toda e não só uma parte dela. Mas eu acredito que nesses estudos, o que eu tenho lido, né, e obviamente a história do pensamento econômico como teoria e retórica, né, que você organizou lá junto com o Paulo Gala, foi muito importante também para entender toda essa trajetória do pensamento econômico. E hoje, até com tudo que está acontecendo pelo mundo, né, com a ascensão da China, a gente, quando revisita a história, a gente vê realmente quais foram os erros, né, que a gente talvez até ingenuamente tenha cometido ao longo da história. E para mim fica muito claro que na década de 80, né, com essa ascensão do neoliberalismo, com a queda a queda já vinha muito forte do bloco soviético, né, tinha acabado aquela luta por mentes e corações entre capitalismo e socialismo. Francis Fukuyama escreveu O Fim da História, ou seja, agora o capitalismo venceu, estamos sozinhos, o mundo vai ser capitalista. Adorei essa lembrança que você fez ontem lá no Flow e está fazendo agora, né? Do Fukuyama, né? Fukuyama. A turma esqueceu o Fukuyama, né? Ele ficou, digamos assim, preponderante durante todo esse tempo. Agora todo mundo lembra dele justamente por causa disso, mas você errou. Você errou, E aí, naquele momento da ascensão dessa revolução neoliberal, né, que infelizmente o Brasil acabou embarcando nisso, foi o famoso consenso de Washington, com aquela cartilha que pregou para o mundo inteiro, né? Obviamente com o interesse imperialista que os Estados Unidos sempre teve de dominar as outras nações, né? Com sua influência, não só o hard power como o soft power.
e implantou na mente dos países periféricos que tinha que seguir aquele consenso que privatiza todas as suas empresas estatais, reduz gasto público, liberaliza o seu comércio, abre os seus mercados, né? Austeridade fiscal e tudo aquilo que ele fez, né? No passado. Ele fez exatamente o inverso, utilizou o Estado, o poder do Estado, para defender as suas empresas e tornar a economia americana uma potência que até hoje ainda é, em dólar, a maior economia do mundo, né? Então, na década de 80 para cá, ele implementou esse consenso de Washington e eu costumo brincar assim, quem seguiu, e o Brasil foi um dos que seguiu, acabou se dando mal, né? Porque nesse exato momento o Brasil tinha a produção industrial da China e da Coreia do Sul somadas, né? E hoje parece uma brincadeira quando a gente olha para trás e vê onde chegou a China e onde está também a Coreia do Sul, que foi os países, citando só 2, né? Até porque a China hoje é uma referência, que não seguiram o consenso de Washington. Apesar da Coreia do Sul ser alinhada, né, politicamente e geopoliticamente com os Estados Unidos, a ditadura do General Park não deixou que isso acontecesse. Eles preferiram proteger a economia sul-coreana para desenvolver as suas empresas, principalmente sua indústria, né? E eles chegaram onde chegaram hoje e a gente, na realidade, de lá para cá, a gente veio definhando, né? Aí vale a pena, professor Cobori, a gente lembrar para os internautas 2 livros que são úteis, né? O Chutando a Escada. O Chutando a Escada, O Estado Empreendedor, da Mariana Mazzucato. Mazzucato, e do próprio autor do Chutando a Escada, Os Maus Samaritanos. Os Maus Samaritanos. Né? Maus Samaritanos. É útil, né? É super útil. Isso aí são livros que nos abrem os olhos, porque são livros respeitados, porque são livros que têm fatos e dados e ampla pesquisa que comprova aquilo que eles estão falando, né? A gente olha um pouquinho mais, talvez pro lado filosófico, tem o Michael Sandel com, né, a tirania do mérito, o dinheiro não compra tudo, que também nos desperta esse lado mais social e mais humano que a economia tem que ter, né? Quando olha para as classes que não têm acesso às mesmas oportunidades que nós temos como classe privilegiada, né? Então, acho que como a gente tem acesso, a gente tem que ter essa consciência, principalmente política, de analisar esses fatos. E também uma outra referência para os nossos internautas, é bom sempre um livro que é anterior a esses que são fundamentais, mas A Grande Transformação também, né? Do Cal Polanyi também é interessante. Do Cal Polanyi, lembrei do Yuval Minsky, que eu gosto muito. Sem dúvida. O Estabilizando uma Economia Instável. Sem dúvida. Preveu todas essas crises, né? De como o mercado financeiro gera essa instabilidade, né? Como esse processo de financiarização da economia acaba gerando essa instabilidade, porque o capital financeiro está atrás de retorno, né? Eu costumo brincar que o capital financeiro não sabe produzir nada, né? Ele sabe cobrar retorno daqueles que produzem. E essa pressão, no livro do Minsky, ele explica muito bem como que é o passo a passo até chegar numa derrocada, né? Principalmente no nosso caso aqui, com as altas taxas de juros que a gente pratica no Brasil. Então, assim, no primeiro mandato do Fernando Henrique, na realidade, abriu o mercado com o Collor, em 90, né? Mas o plano real, apesar de estabilizar a economia, acabou gerando uma série de desequilíbrios, né? Principalmente do seu ponto de vista do câmbio, né? E tem um aspecto ligado ao câmbio que ontem eu vi que você explorou, mas valeria a pena enfatizar, que tudo ok. Era necessário fixar o câmbio, que é da tecnologia das estabilizações, das hiperinflações, é da tecnologia você ter reserva e você fixa o câmbio, né? Porque diminui os períodos de reajuste, a inflação vai subindo, os reajustes são semestrais, depois passam a ser bimensais, depois mensais, quinzenais, semanais, diários, horários. Chega o exagero da definição do Keynes, né? Hiperinflação é o seguinte: você chega na choperia, você pede 2 chopes. O segundo, você toma quente, mas pelo menos você garantiu o preço, né? Então, essa diminuição do intervalo dos reajustes, se você tem reserva, você fixa o câmbio. Quer dizer, a hiperinflação, ela traz em si mesmo o germe da sua própria destruição. Sim. Então, ok. Fizemos a estabilização, né? Eu estou simplificando, mas fizemos. Mas ficamos muito tempo com o câmbio sobrevalorizado. E isso você destaca ontem, você destacou. De juros, né? Foi o câmbio, matou a indústria, né? Foi o câmbio e a alta taxa de juros que matou a indústria, né? Manteve o real apreciado durante muito tempo e taxa de juros altíssima. Você pega o Armínio, que é uma pessoa que eu respeito e tal, mas como pessoa, não é um picareta, não é um cara sério, mas equivocado, né?
o Armínio Fraga. Veja essa frase que ele cunha agora, ficar 6 anos congelando o salário mínimo, é coisa de maluco, né? E o professor Paulo Nogueira até, citou até que ninguém prestou atenção que pegaram essa fala do congelamento do salário mínimo, mas junto ele falou que os Estados Unidos é o farol, né, dos outros países. E o Paulo Nogueira citou isso com bastante propriedade, que até hoje a gente ainda acha que a gente tem... Os Estados Unidos é o nosso farol, a gente tem que seguir o que eles fazem. Né? Não, e o Armínio, só para completar a minha crítica ao Armínio, precisava de um câmbio fixo, prolongou uma taxa de juro real alta, mas não tão alta e durante tanto tempo, né? É impressionante. Porque eles foram... O Armínio era o presidente, mas o Sérgio Verga era o diretor de política e que implementou a política de metas, né? O Sérgio Verla, né? E aí essa taxa de juros matou, né? É porque as duas coisas não estavam meio descaradas, porque câmbio fixo sem reserva internacional, só tinha a arma do juros alto, né? Para tentar proteger o câmbio fixo. Talvez se a gente tivesse um nível de reservas que a gente tem hoje, mas naquela época, se não me engano, era 20 bilhões só que o Banco Central tinha. Então não tinha como defender esse câmbio fixo, tanto que levou a máxima desvalorização em 99, né? A gente não tinha mais como segurar esse regime do câmbio fixo, e aí entrou o famoso tripé macroeconômico, começou lá, né, com sistema de metas de inflação, câmbio flutuante e superávit primário. Que é uma outra crítica também, né, a gente falar sobre superávit primário, a gente tira a atenção da sociedade do que realmente interessa, né, que é o serviço da dívida, que é muito alto no Brasil, né. Representa aí quase 8% do PIB, né, nosso com o serviço da dívida. É muita coisa. E talvez o déficit fiscal, que são até dados que eu vi, até quero agradecer o professor Paulo Nogueira, mandou um artigo dele que ele escreveu esses dias, eu estava lendo, e ele que traz esses números, né? Quando a gente fica focado nesse negócio do superávit primário, mas a gente esquece que o serviço da dívida é 8% do PIB e o déficit fiscal é 0,6%, tá nessa... Então, o real problema é o serviço da dívida, nem tanto esse nível do déficit fiscal. Obviamente, a gente tem que ter controle fiscal, não pode deixar perder o controle. Mas eu acho que, enquanto sociedade, quando a gente cria o tripé e fica focando no superávit primário, a própria definição é: você exclui o serviço da dívida, ninguém fica olhando para o serviço da dívida. Então, o grande sugador de recursos do que a sociedade como um todo paga, que é um instrumento de transferência de renda brutal, né? Todos nós pagamos impostos e isso vai para uma pequena parcela da população que recebe esses 800 bilhões de juros. Então, até politicamente é ruim, né? Essa conscientização da sociedade, quando a gente não mostra isso, não deixa isso claro. Então, obviamente, se a gente não olhasse o primário, por que a gente não olha o nominal, né? Então, não ia ser superávit nominal, ia ser déficit nominal, mas seria um número que chamaria a atenção sempre de todo mundo, inclusive da sociedade. E isso faz parte da conscientização política da sociedade, né? De onde realmente estão os nossos problemas. Então, eu acho assim, são regras que foram criadas, né, que é um guia da economia, mas que continua gerando essa brutal concentração de renda e aumento das desigualdades na sociedade. E eu acho que a economia é uma ciência social que é feita para trazer prosperidade para todos nós. Eu faço uma pergunta para você e de vez em quando faço para mim mesmo. Será que tem eficácia essa política de combate à inflação com aumento de taxa de juros? Isso aí é conversa para boi dormir. Eu vou agora exagerar. É conversa para boi dormir. Porque, em determinado estágio e durante um período curto de tempo, tudo bem. Mas você, de forma recorrente, décadas, né? Sim. Isso aí é impressionante. Isso patenteia a vitória dessa corrente. Exatamente. De economia, né? Tá certo? Isso não é questionado nem nas escolas de economia. Isso que me impressiona. Como eu não sou economista, não fiz a graduação em economia, eu gosto e estudo, mas não fiz a graduação, eu fico impressionado com esse tipo de, digamos assim, acho que até o Paulo Nogueira de colonização mental que a gente tem. E é posto como verdade. É posto como uma verdade. E eu fiquei feliz até com o artigo que o Paulo me mandou, que eu falo sempre no meu canal, é justamente sobre isso, né? Mas quem falou que isso está certo, né? Por que mudaram a meta de 4 para 3? Não mudou nada estruturalmente na economia brasileira. Por que a gente tirou sendo a média de 4, trouxe para 3 e diminuiu a banda para 1,5? E no artigo o Paulo também faz essa crítica, né? Eu trouxe aqui no canal o Demian Fioca, você viu a proposta dele? Não. Depois tem 2 episódios aqui. Ele foi presidente do BNDES, você lembra, né? E ele discute exatamente isso.
Quer dizer, o tamanho da meta. Depois assiste o episódio, 2 episódios, de minha fioca aqui. E quando a gente trouxe a meta para 3, estreitou as bandas, a gente não tirou a flexibilidade de a gente suportar choques de ofertas momentâneos, né? Então a nossa economia a gente asfixiou, não mudou nada estruturalmente na economia. Nós continuamos nos desindustrializando, né? A gente não tem capacidade dinâmica de atender esses choques de oferta. Então a gente obriga a política monetária a ser sempre contracionista, né? Em qualquer oscilação na oferta a gente tem, e aumento da capacidade da população de consumir. Eu costumo brincar assim, talvez eu tenha essa liberdade por não ser economista, né? Eu posso falar algumas besteiras mais ligado à filosofia do que à economia, né? Porque a taxa de juros, na realidade, o combate à inflação, no limite ali tirar o pobre do consumo, né? Então, se fosse o recado popular, vocês estão consumindo demais, vocês estão pressionando os preços, nós vamos aumentar a taxa de juros, nós vamos tirar vocês do consumo. Isso. Então, se você começou... Dá um tempo, Xará. Dá um tempo aí, você não pode comer melhor, não. Você não pode mudar o seu padrão de vida, né? Você está pressionando a economia, vamos dar um choque. Porque tudo bem que a gente tem que controlar a inflação, e a inflação prejudica os mais pobres, né? Mas no limite, quando a gente já esfria a atividade econômica, é melhor o cara ter um pouquinho de inflação do que ficar desempregado, né? Eu tenho uma pergunta para te fazer, eu faço para mim mesmo, e tem uma semi-resposta, eu não tenho resposta. Porque a renda no Brasil, vou pegar o Brasil para não pegar outros países latino-americanos. A renda é muito concentrada aqui. E como é que... Muito concentrada. Como é que a população não se rebela, né? Há alguns mecanismos, né? Eu falaria que, não obstante toda essa concentração, etc., a mobilidade social no Brasil ainda é grande. Se pegar comigo não dá, porque eu sou de outra geração e venho de uma origem social diferenciada. Mas mesmo você, se pegar você, tá certo? Se pegar o Gerdel, quer dizer, o cara em 10, 15 anos, ele vem de classe média ou classe média baixa, e se ele tiver talento e esforço, ele faz uma trajetória exitosa, entendeu? Isso evita, politicamente e de forma associada, ter rebelião, etc. Porque era para ter rebelião. Sim. Concorda? Inclusive até citei que os Estados Unidos, assim, nos últimos 20 anos, ele reduziu muito a classe média, né? A classe média representava 60% da população, agora é 40%. Ontem você fez essa reflexão, achei interessante. Acho que até provocado ali, falou, existe uma possibilidade de uma guerra, né, de uma revolução nos Estados Unidos, né, que ninguém imagina. Eu falei, não pode ser descartado justamente pelo teu raciocínio, né? Quando você coloca a maior parte da população numa condição precária, que é justamente diminuir a classe média e não permitir essa mobilidade social do cara retornar à classe média. Você tem mobilidade social, mas é para baixo. Para baixo. Aí você Aqui sempre esteve historicamente, pelo menos no século passado, a mobilidade para cima, né? Mas aí é o grande discurso, né, que você vê hoje muito forte no capitalismo, impulsionado pela tecnologia, essa cultura da meritocracia e do empreendedorismo, né? Você joga, e aí puxando também um pouquinho para a saúde mental, né? Você joga essa responsabilidade para a pessoa. Tipo, você tem uma possibilidade de mobilidade social. Você pode ascender a classe média, só que depende de você. Se você não melhorar é porque você é um bosta. Você é o problema. Então aí vem o discurso do empreendedorismo, seja dono do seu próprio negócio, seja você SA, né? Tinha até uma revista com esse nome. Ou seja, a responsabilidade é sua. Você não acende porque você não quer. O discurso do Pablo Marçal, por exemplo. Exatamente. E aí é um discurso que, de alguma forma, tenta amenizar essa possibilidade de uma convulsão social, né? Tipo, não, a culpa é minha, né? Eu não virei classe média porque eu sou fraco, né? Não me esforço o suficiente. Então eu acho muito cruel esse discurso, sabe? Que a gente põe para as populações mais pobres. Que é o discurso também do menino pobre, ou da menina pobre, que não entra na faculdade porque você não entrou porque você é burro. Aí não vê. Eu costumo sempre usar um exemplo, me permita dar um exemplo, que vai ser útil até para a tua reflexão. Eu usava em sala de aula o exemplo seguinte, olha, dois alunos moravam na mesma rua, em São Bernardo, vai. O pai de um e o pai do outro trabalhavam na Volkswagen no mesmo cargo, torneiro mecânico, sei lá, tá. O mesmo salário, a mesma quantidade de filhos e eram vizinhos. Um acabou entrando, olha que exemplo, um exemplo forçado que eu uso. Um acabou entrando na USP e o outro não conseguiu entrar, entrou na Uninove.
que é 10. A Uninove é 10, mas não estou falando mal, não. Entrou numa faculdade inferior, tá. Tem um pequeno segredo. Não é porque o outro é mais inteligente e o outro é burro. Nesse exemplo que eu dava, um pagava aluguel. A mesma casa, a mesma rua, o mesmo emprego, a mesma quantidade de filhos, o mesmo salário. Um pagava aluguel. E o outro, ele recebeu do sogro o sobrado. Sobradinho na rua. Tá? Uns até diziam lá na rua que ele só casou com a moça por causa do sobradinho dela. Mas isso é maledicência, estou brincando. É uma maledicência dentro do exemplo. Bom, e o fato de não pagar o aluguel permitiu que o pai pagasse curso de inglês no sábado, um curso vagabundinho, no sábado, durante 7 anos, 8 anos, com a sobra do orçamento. Com esse inglês precário, o cara conseguiu entrar na USP, no vestibular, e o outro não. Faculdade paga, teve que trabalhar no almoxarifado da Companhia Brasileira de Distribuição, do Pão de Açúcar, e o outro entrou na USP, logo pegou um estágio no Citibank, e depois acabou fazendo, foi para Nova York, e depois virou diretor do Citibank. Então, ou esse é inteligente para burro, e o outro é o pai ganhava o mesmo salário, morava na mesma rua, e até um pequeno segredinho patrimonial. Sim. Que permitiu pagar um curso de inglês. Estou forçando o exemplo, mas só para dizer que deu a diferença. Entendeu? Foi uma coisa incremental na margem, mas que estruturalmente. E aí o cara sofre. Então, e a análise é até mais. O seu exemplo é excelente se a pessoa conseguir entender que um pequeno aumento na margem já deu, no final, limite, deu uma diferença discrepante no resultado final. Esforço, o cara foi fazer, não foi jogar bola sábado de manhã, ele ia para a merda do cursinho fraco de inglês, mas fez. É verdade. Mas é esse pequeno. Né? E eu costumo dar eu até dou o meu exemplo próprio quando eu falo disso, né? Assim, eu não posso achar que o meu filho concorreu em nível de igualdade com a maioria da população, né? Meu filho não precisava trabalhar, meu filho estudou nas melhores escolas, né? Foi trabalhar, só que tinha um rigor em casa que assim, fez 18 anos vai trabalhar, mas até os 18 anos precisava trabalhar. Eu não posso achar que uma pessoa que nasceu numa condição desprestigiada, né, mais necessitada, que às vezes não teve pai, ou não teve a mãe, ou não teve nenhum dos dois, ou teve que trabalhar com 10 anos de idade, né, para ajudar a renda da família. Eu não posso achar que a mesma condição de competição que eles vão ter no mercado de trabalho, né, que é obviamente um exemplo que é mais condizente com a sociedade que a gente tem, né. Mas o seu exemplo é excelente porque você não precisa nem ser tão discrepante, né, é um pequeno ajuste ali que o cara tem na margem vai fazer um resultado discrepante lá no final, né? Então a gente, quanto sociedade, principalmente nós, né, que estamos na classe privilegiada, e a gente tem, digamos assim, um poder maior de formar a opinião, de escancarar isso, que a nossa sociedade é extremamente desigual, né? Desigual. Agora, tem o seguinte, a mobilidade social, ela não é só para cima, ela é para baixo, destacamos, sim, mas também tem um efeito acumulado, que eu vou dar um exemplo agora forçado da elite, vamos dizer, tá? Você pega um cara, ele herdou do pai ou do avô uma indústria. Tá bom. Se porventura ele errar a mão, a paulada que ele leva, entendeu? Ele vai do 17º andar pro 4º subsolo e pra sair, cara, você entendeu? Ele quebra mesmo, né? E pra sair, eu tenho exemplos na minha família. O cara tinha uma puta grana, o avô, o pai, e ele foi infeliz por incompetência, por circunstâncias da economia brasileira, que não é mole, o Brasil sim, não é para principiante. Aí ele leva uma paulada. Então ele tinha um patrimônio de 200 milhões, de repente ele ficou devendo 150, quer dizer, ele perdeu 200 e ainda ficou devendo 150, e para sair de 150, amigo, não é mole não. Agora você perder um emprego e arrumar outro emprego, é mais... Entendeu o exemplo? Sim. Eu estou forçando, mas eu não estou querendo defender classe dominante e classe média alta, não, mas também a paulada é grande, tá certo? Não? Sim, mas voltando a esse discurso, foi bem lembrado por você que o discurso é um discurso muito cruel, o discurso da meritocracia, né? E também desse negócio, principalmente depois da reforma trabalhista, né? Que a gente tirou vários direitos aí, precarizou bastante o trabalho e a gente jogou nas costas do trabalhador, das classes menos privilegiadas, de que a responsabilidade pelo sucesso é só dele, né?
de novo, você é SA, você não ascende, você não tem a mobilidade, você não vai para a classe média porque você é incompetente, você não se esforça. Isso, na realidade, é um discurso, digamos assim, planejado, né? É justamente para você não gerar essa convulsão social, porque enquanto o cara achar que a culpa é dele, ele não vai se unir. Ele não vai se unir. E enquanto ele achar que pode ser quem ele ainda vire, fica uma luz no fim do túnel. E ainda vai viver com essa esperança. Vamos lá. Exatamente. Então, assim, acho que também, enquanto economia, a gente precisa melhorar essas condições de oportunidade. Obviamente, e de novo, o famoso tem que crescer o bolo para depois dividir. Não, acho que a gente precisa primeiro dividir para depois crescer o bolo. Né? E permite uma nota de pé de página, porque você tem essa capacidade de fazer a reflexão de forma muito clara e verbalizar de uma forma translúcida. Eu vejo o seguinte, há um defeito que a turma cobra das escolas, é verdade, da pedagogia, é verdade, da alienação dos meios de comunicação, mas eu tenho uma crítica estrutural à estrutura partidária, historicamente, do Brasil. Bom, primeiro essa excrescência, se você, José Cobori, quisesse ser candidato e você pudesse falar, eu sou candidato, sou candidato à presidência da República, tenho mais de 35 anos, sou ficha limpa e tal, e é candidato, uma candidatura avulsa. Agora, fica essas estruturas partidárias que só servem para fazer fortuna para os líderes, tá certo? Sim. Só serve para isso. Sim. Não tem escola de política para ensinar para a população, nada. É só um cartório, são diversos cartórios, você não acha? Eu até criei agora, junto com o Renato Giannini Ribeiro, não sei se você está inscrito na Sociedade Brasileira do Progresso da Política. Não. Eu queria 3 coisas só. E eu vou destacar só uma para não gastar tempo de outras. Essa estrutura partidária tem que limpar tudo isso, começar do zero. Até permitir candidaturas avulsas. Ou, se não, partidos que sejam partidos mesmo, que você tenha aprendizado, aula, mobilização. Você não acha? Porque fica uma alienação, um festival de alienação. Na escola, na imprensa, na imprensa televisiva, mesmo na internet, tem muita coisa fake, muita deturpação. Eu acho que mudaria muito, você não acha? Quer dizer? Inclusive, assim, a gente faz essa crítica da democracia e obviamente, de novo, com a ascensão da China, a gente fica falando que lá é uma ditadura e que é uma democracia. Mas quando a gente estuda o processo democrático chinês, a maioria dos candidatos aqui no Brasil não conseguiriam entrar na política na China. Mas não é porque lá é uma ditadura, porque lá eles têm um critério, um padrão e um filtro, né? Um processo seletivo até para você ascender. E você fez uma observação ontem no Flow que eu queria lembrar aqui, exatamente nesse tema. Já vou lembrar, você fez uma observação que eu adorei, já vou lembrar qual que é, nessa questão de China e Estados Unidos, por exemplo. Você é capaz de lembrar isso? É porque a gente tem muito essa crítica da China como um sistema autoritário, uma ditadura, mas a gente tem a lente do Ocidente, né? Os ocidentais acham que os orientais pensam e vivem da mesma forma. E quando você vai na China ou você pergunta para um chinês, foi até legal porque o Igor teve a experiência de poder perguntar para alguns, ele falou, não, é verdade, que quando você pergunta para o chinês sobre liberdade, o conceito de liberdade dele é diferente do nosso, né? A gente acha aqui que liberdade eu tenho liberdade se eu quiser xingar ao presidente da República, eu posso xingar, eu posso... E isso, o chinês, e não é só o chinês, o oriental, ele acha isso um absurdo, ele não faz isso, então ele nem tem essa pretensão, isso não é um valor para ele em si, né? Você vai no Japão, é impensável um japonês xingar o imperador. Ninguém faz isso, né? Ele nem considera essa hipótese, né, de ter esse direito. E o chinês também. E aí é muito mais sobre a base filosófica das civilizações, né? O confucionismo e o taoísmo é muito forte no povo chinês, né? Até porque quando surgiu o confucionismo, 500 anos antes de Cristo, depois eles foram banidos da China e foi uma forma, depois da queda das dinastias, eles terem essa base novamente, voltaram a essa base do confucionismo, para que a civilização chinesa pudesse evoluir depois já como uma república, né? Já no início do século XX ali, isso tornou, até um pouquinho antes, voltou muito forte. É bom destacar para os internautas quantos anos a civilização chinesa? Tem quase 5.800 anos, né?
É a civilização de forma contínua mais antiga, né? Então, o confucionismo e o taoísmo é muito forte na China, né? E o que prega, basicamente, é muita coisa, né? Que prega o confucionismo é a ordem social, né? A harmonia social, e para eles é muito importante, o respeito à autoridade e aos mais velhos, que é muito comum também no Oriente, né? Então, para o chinês, se o cara foi eleito, chegou lá, ele entende qual é o processo, o presidente da China é o Xi Jinping, para ele, cara, ele está preocupado com a segurança alimentar dele. Tiraram quase 1 bilhão de pessoas da pobreza, da extrema pobreza. Ele está preocupado se vai ter o transporte, se a família vai ter a escola. Ele não está preocupado com esse negócio de eu posso xingar o presidente, eu posso fazer... Houve um processo intenso e bem sucedido de urbanização. De urbanização. Não é? Então, assim, você vê que para os valores do confucionismo, o governo chinês atende a população. Tem ordem social, tem harmonia social, tem segurança, que é... Até no livro da Ken Yudin, que eu citei aquele dia para você, tem uma pesquisa que eles fizeram, era um think tank americano, ligado a Harvard School, não era da faculdade, mas eram ligado a Harvard, né, uma instituição, que eles fizeram essa pesquisa em escala de prioridade na China e nos Estados Unidos, né? E a liberdade é uma primeira prioridade para os americanos, na concepção da civilização dos Estados Unidos. Para o chinês, a segurança é só importante para segurança. A liberdade é importante para 20% da população. Você perguntar para um chinês essas coisas, ele vai até achar estranha a sua pergunta. Né? Estamos fazendo essa pergunta, né? Estou vivendo bem, tenho um emprego, o país evoluiu, né? Isso é a olhos vistos. O governo está entregando o que ele prometeu nos planos de longo prazo dele. Cobori, deixa eu fazer uma sugestão para você, que eu ia fazer no outro episódio e acabei perdendo a oportunidade, vou fazer agora. Você está com que idade? Faço 56 esse ano. 56. Então você é suficientemente jovem para fazer isso que eu vou sugerir e suficientemente maduro para fazer com maturidade o que eu vou dizer. Eu estudei há muitos anos todos os intérpretes do Brasil. Darcy Ribeiro, Roberto Cochrane Simmons, Florestan Fernandes, Celso Furtado, Brescia Pereira, mais contemporaneamente. E eu acho que você tem, sem demagogia, eu estou fazendo essa sugestão, vai ficar gravada, e você vai chegar na tua casa e a semana que vem vai refletir e falar, pô, o Rego deu uma sugestão legal. Você tem 3 trunfos para fazer uma interpretação do Brasil adornada, com adornamento, usando a sua Maria Conceição Tavares, que você leu lá atrás, usando o Paulinho Nogueira Batista mais agora, usando os grandes autores, ok. E você pode fazer, estou falando de... Eu já não posso, com 70, com as coisas que eu faço, você tem 56 e você tem inteligência suficiente para dar um show. Você fazer uma interpretação do Brasil... Quer dizer, o Brasil para os próximos 25 anos. E você reunir tudo isso que você está estudando, entendeu? Uma interpretação do Zé Cobori para o Brasil. Você tem condições, e mais do que isso, não só de fazer essa reflexão teórica e empírica, mas também você tem a capacidade que Deus te deu de você se comunicar muito bem. Então, no teu canal... Nos canais que você vai depois frequentar, como já frequenta, o Flow, esses canais menores como o meu e outros, você divulgar. Você é um dos poucos caras que eu vejo que tem condições de fazer uma nova interpretação. Uma interpretação, não é? E, na verdade, toda a interpretação traz em si traz no bojo uma proposta de mudança, não é? Sim. Então, fica aí o convite. Eu tenho certeza que você sentiu que a sugestão é boa. Sim. É boa. E não só por vaidade, porque o teu nome vai ficar na história do pensamento. Se você fizer isso, o teu nome vai ficar na história do pensamento econômico, né? Mas não só por vaidade. Mesmo sem ser economista. Mesmo. Até por não ser economista. É um trunfo. Dialeticamente, a tua lacuna, a tua falha é que dialeticamente pode potencializar que você seja um intérprete importante. Porque você não é economista de título, mas você é um economista, você estuda economia, você é um autodidata, como era o Rangel. O Rangel não fez graduação de economia igual você, mas era um autodidata, né?
E o autodidata tem essa vantagem. O autodidata, ele estuda com paixão. Não estuda por obrigação. Ele estuda por paixão. É diferente quando você estuda por obrigação, porque você vai fazer a prova. Que saco, amanhã tem prova de macroeconomia. Puta que... E quando você fala, opa, é diferente. É verdade. Então fica aí. Eu acho que a sugestão é boa, né? É, excelente. É simples. É simples na formulação que eu estou fazendo. É um trabalho. Também não é um trabalho de 1 ano. É um trabalho de 2 anos. Mas você tem condições. E mais do que produzir, você tem condições de veicular. Eu fui muito amigo do Florestan. Muito amigo. Esse dia deu entrevista pro Florestan Júnior. Você? Eu fui muito amigo. Fui aluno dele também. Aliás, eu e o Zé Dirceu fazíamos análise do processo revolucionário. Um grande professor, vinha com a aula tudo arrumadinha, mas dava um sono, porque ele não ia para a lousa, não era, sabe? Era assim, aí ele ficava lendo, papapá, se vê que ele se preparou e tal. Mas veja, a capacidade de persuasão dele ficou diminuta, né? Porque para poucos, né? Lógico, ele exerceu influência enorme no Fernando Henrique Cardoso, não tenha dúvida. E nos sociólogos da USP, é um dos mais importantes intelectuais que a USP produziu. Mesmo vindo de origem humilde, e ele era garçom até os 20 anos. Sabia disso? Não. Ele era garçom, até os 20. Foi fazer madureza, fez o exame de madureza em São João da Boa Vista. Entrou tardiamente e fez uma carreira... Fez uma carreira brilhante. Brilhante, né? Então, eu achei interessante que citou o Inácio Rangel, quem cita bastante ele está no livro do Elias Jabbour, né? Elias Jabbour foi meu aluno. Elias Jabbour teve aula comigo. Nossa, eu gosto muito dele. E no livro dele ele cita o Inácio Rangel e ultimamente ele tem falado que ele está desenvolvendo um outro livro com base na economia do projetamento, né? Exatamente. Do Rangel. Mas Elementos de economia do projetamento. O livro chama Elementos de Economia do Projetamento. Eu não sabia que ele não era graduado em economia, não? O Rangel? O Rangel, não? Direito, no Maranhão, direito. Mas o pai dele formado em direito, o avô formado em direito, juiz de direito, Foi meu amigo, eu tive o privilégio, Deus me deu o privilégio de ser amigo íntimo de 12 grandes intelectuais, inclusive do Fernando Henrique. Muito amigo do Fernando Henrique, do Enzo Faleto, do Bresser, que está aí, graças a Deus, e do Florestan fui aluno e fiquei amigo. Darcy Ribeiro é um fenômeno. Esse é um fenômeno. Esse é um brasileiro que tem que ser lembrado sempre, né? E não só lembrado, estudado, né? Estudado. A turma não estuda, não. Há lacunas na academia, na graduação. A turma não estuda Weber, os economistas, estou falando dos economistas. Não estuda Weber. Weber era sociólogo, mas ele era economista também. O livro Economia e Sociedade ninguém lê. É só manual, macro, micro, manual. Não, tem que fazer o que você fez. Essa era a luta da Conceição Tavares, né? Isso não é matemática, é economia política. Economia política. Você vê, você até agora aqui, você deu uma aula de economia política, né? Mas, então, ficou o convite? Ficou o registro? Ficou o registro e Mas também não vai deixar para fazer daqui 5 anos. Já começa a fazer já. No final da eleição, outubro de 2026... Para a eleição de 2026, você já pode lançar um livro que pode ajudar a discussão. Uma coisa que eu admiro, ele é meu amigo, mas não por ser meu amigo. Uma coisa que eu admiro no Ciro, o Ciro pôs a bunda na cadeira e fez a reflexão dele. Sim. Não é? Outro menino que parou com tudo e foi fazer uma reflexão, foi fazer uma atualização, o André Lara. O André Lara Rezende. Eu li os 3 livros dele, muito bom. É muito bom. Você vê que tem... Você pode discordar alguma coisa aqui e ali, mas você vê que tem... Mas ele gera uma reflexão. Importante. Principalmente o último agora, o Camisa de Força Ideológica. Camisa de Força Ideológica é uma maravilha. Gera uma reflexão que talvez tudo que você acreditou na vida possa estar errado, né? Eu acho que a nossa função assim é essa, é despertar reflexão, né? O cara tem que ser assim, por que tem que ser assim? Eu vou te falar uma coisa, eu vou te chamar até 2026, eu vou te chamar umas 5 vezes. Eu queria que você viesse exatamente nessa estrada, tá? Para até ajudar nesse livro que você vai fazer. Se você tivesse que dar um título para esse livro que eu estou te propondo, que título você daria? Nesse livro? Um título provisório.
o Brasil enquanto civilização, né? Interessante. Eu acho que o grande problema nosso de mudar o sistema político e mudar, acho que a gente não tem uma identidade ainda enquanto civilização. É verdade. A gente é um país muito jovem, né? Comparado a uma China, aos países orientais, né? O Brasil é muito jovem. A gente foi colonizado, então a gente tem vários... A gente foi colonizado e continua sendo colonizado pelos Estados Unidos, né? Pelos Estados Unidos, mentalmente, como sempre lembra o Paulo Nogueira, né? Mas, e essa fragmentação que a gente tem no Brasil, né? Da civilização brasileira. A gente não tem uma unidade ainda. Eu acho que o sucesso da China é que eles têm uma unidade, apesar de um país gigantesco, 1,4 bi de população, várias minorias étnicas, e o Partido Comunista Chinês conseguiu dar uma identidade para a civilização chinesa, né? Porque, na verdade, nós temos alguns Brasis, né, Zé Cobori? Porque o Sul, é um país muito alemão, né? Colonizado por alemães. Aí aqui na nossa região sudeste, mais italiano, japoneses. No Nordeste, portugueses, holandeses que passaram o tempo, né? O Rio de Janeiro está muito ligado também a muito português. Então são diversos países, né? Diversos países. A gente não tem uma base, eu costumo brincar, assim, uma base filosófica, né? A gente não tem uma identidade enquanto civilização naquilo que a gente acredita. Eu acho que o sucesso da China tem muito a ver com isso, essa base filosófica da civilização chinesa. Agora, a China tem outro trunfo também, se for pensar. Claro, eu posso fazer essa crítica que eu não sou do PT, nunca fui, mas eu sou admirador. Mas convenhamos, 5 vezes na presidência, 5 vezes, eu estou pondo a Dilma, né? É muita coisa. Num país de 220 milhões, professor José Cobori, o mesmo cara ou o mesmo grupo governar 5 vezes, é um absurdo, você não acha? É um absurdo. É um absurdo. É claro que se for comparar com o Bolsonaro... com Collor, não tenha dúvida, mas será que a gente precisa ter a régua tem que estar tão baixa, o sarrafo tem que estar, vamos levantar o sarrafo. Mas também o problema do Brasil é que não tem uma continuidade, né? A grande discussão, inclusive que é feita no mundo hoje, né? É que a China tem uma continuidade e os Estados Unidos, pelo modelo, também não vai ter, né? O que mantinha a unidade da condução da política americana é o imperialismo americano, que essa própria economista fala, né? A diferença dos Estados Unidos é que os Estados Unidos muda-se os partidos e não muda o governo. E a China muda-se os governos, mas o partido não muda. Essa frase que você falou ontem no Flow é maravilhosa, que é dela, né? Só que o que mantém não muda, o governo americano não muda, é porque eles têm interesses imperialistas, que sempre foram hegemônicos e independente se é democrata ou republicano, eles tinham aquela linha. Se os Estados Unidos deixar de ser um império, né? E vai deixar, eu acho que isso é irreversível, essa característica da política americana pode mudar consideravelmente, né? Então, isso pode ser um problema. Que é o problema nosso, a gente não tem uma continuidade. Os Estados Unidos ainda têm a continuidade porque eles são imperialistas. Aqui a gente não tem, né? Muda-se o governo, muda todo. Eles resolvem, vamos implantar a democracia no Iraque. Tá certo? E derrubaram Saddam Hussein, etc. Mas, destruíram o Iraque. Não implantaram uma democracia e destruíram o Iraque, não é verdade? O Iraque e todos os países que os Estados Unidos influenciou para derrubar as democracias, seja através de guerras ou de influência via think tanks, via CIA, via tudo que eles fizeram até agora. Até brinquei, foi uma das poucas coisas boas que um especialista, um intelectual americano falou que o Elon Musk fez foi ter descoberto uma fraude naquela agência, a NID, né, que é a National Endowment for Democracy. E quando ele desmantelou aquela agência, descobriram na fraude lá que era uma agência que estava sendo utilizada justamente para desestabilizar as democracias, né? Não era para fazer democracia. Pouco divulgado, hein? Foi pouco divulgado. Foi pouco divulgado. Tem uma coisa interessante que você falou ontem, Zé Cobori, que 2 ou 3 famílias detêm a renda de 160 milhões, né? Os 3 americanos mais ricos. 3 americanos, viu, Edu? 3 americanos mais ricos detêm a mesma riqueza que 160 milhões de americanos. 160 milhões, Gerdel. É impressionante. O nível da desigualdade. Mas você pegar a Apple... dos 3 é o Elon Musk, né? É o Elon Musk. Você pegar uma empresa, a Apple, é o PIB da Alemanha. É o PIB da Alemanha. Então, essa desigualdade... Pouquinho superior ao PIB da Alemanha. PIB da Alemanha. É impressionante, né? Se pegar só o estado da Califórnia, é a 4ª maior economia do mundo. A 4ª maior economia. Os alemães que sofreram 2 guerras, não é?
e os filhos da mãe para produzir músico, intelectuais e carros, Mercedes, Porsche, BMW. Você sabe o que quer dizer BMW? Não. Bayerisches Motorenwerk, fábrica de motores da Bavária. Né? Da Bavária. E Bavária é uma região da Alemanha. Os alemães, para produzir carro, para produzir intelectual e para produzir música, é impressionante. Impressionante. E você vê para produzir guerra também. Mas para você ver, para uma empresa tem o mesmo, né, superou inclusive um pouquinho o PIB de um país inteiro, que não é qualquer país. A Alemanha é a maior potência industrial da Europa. Da né? Europa. Então, uma empresa americana tem isso. Isso tem a ver com esse ganho de produtividade na fronteira tecnológica. Né? Impressionante. Porque a Apple consegue extrair margens de retorno melhores em todos os seus produtos, né? Diferente de toda a indústria alemã. Toda a indústria, se fosse pegar o número do PIB, né? Toda a indústria alemã, obviamente os carros, automóveis e várias empresas alemãs também estão na fronteira tecnológica, né? Mas a produção industrial toda da Alemanha, como formadora de preço, que ainda né? Ainda está próxima da fronteira tecnológica, não consegue ser a mesma produção de retorno que uma empresa como a Apple, que está na fronteira tecnológica, que é o cerne do problema dos Estados Unidos, né? Verdade. Porque a Apple ela continua extraindo retornos dos produtos dela, mas porque a sofisticação produtiva dele, que é a fronteira tecnológica, que é a high-tech, ainda está na Califórnia. Está na Califórnia, mas a produção... Aquelas que ele acha que tem... Ele manda para a Ásia. Que é medium tech, que é fazer o hardware, montar o negócio. Ele manda para fora. Ele manda para os outros, explora a mão de obra muito mais barata do que seria nos Estados Unidos. Obtenha, com isso, com essa exploração, também obtém retornos maiores. Né? Agora é interessante que nós, não obstante tudo isso, nós somos capazes... Você sabe quantos empregados, Gerdel, sabe quantos empregados tem o grupo no mundo? A JBS? No mundo, não. Sabe quantos? Não. 235 mil empregados. No mundo, né? No mundo. No mundo. É uma cidade. É uma cidade. Certo? Eu tenho 2 empregados, já acho um absurdo, né? Quer dizer, 235 mil. Agora, é um espaço que... Meninos, a tecnologia Frog, né? Você conhece? From Goiás. From Goiás. O Wesley lá, quando compraram indústrias de carne, eu acho que é o Will, sei lá... Eles conseguem extrair a maior quantidade de carne da carcaça. Tem um jeito Frog de Goiás. Mas eles eram açougueiros. Eu conheço os 2. Eles eram açougueiros há 15, estou exagerando, mas há 15, 18 anos atrás eram açougueiros. Hoje é um império. Quer dizer, há a possibilidade do Brasil, claro, em alguns setores, né? Automóvel nunca tivemos uma fábrica. Tivemos uma do Amaral Gurgel. Mas não deu. O próprio Ike fez uma fábrica de Jeep lá que não deu certo, né? Mas no agronegócio ainda dá para... Mas é um setor tomador de preço, né? A gente está falando da JBS, eles geram, são gigantes, é a maior produtora de carne do mundo, de proteína do mundo. Só que toda a riqueza que eles geram está concentrada na mão deles, né? E foi criado, era um dos campeões nacionais, né? Então, será que e procedimentos éticos duvidosos que eles fizeram com os sócios da Eldorado, isso não se faz. Eu aprendi com meu avô, com meu pai. Você vendeu, o cara pagou, entrega, pô. Os caras não pagaram? Os caras pagaram a Eldorado Paper. A International Paper, pagaram. E eles não entregaram. Foram, compraram metade do judiciário e agora levaram, né? Então, será que a política dos campeões nacionais, como política acho que tem a sua lógica, mas será que foi colocada no setor correto, né? O dinheiro do BNDES não deveria ter ido para industrializar ou para uma empresa que estivesse mais próximo da fronteira tecnológica e fosse uma formadora de preço, não a tomadora de preço. Então, talvez esse direcionamento do investimento do Estado também tem que ser questionado e melhor revisto. Né? É verdade, você tem toda a razão, mas é verdade também, eu vou defendê-lo não por ser meu amigo pessoal. Você sabe qual foi o mais longevo presidente do BNDES? O mais longevo. O mais longevo? Foi o Luciano Coutinho. Foi o Luciano. 9 anos. Luciano Coutinho. E aí, não sei se você lembra, na gestão já do Bolsonaro,
Tentaram fazer o livro preto do BNDES. O tal da Caixa Preta. Caixa Preta. Fuçaram. E não acharam... Contra o Luciano, não é porque ele é meu amigo. Não acharam nada. Quer dizer, e ele era um dos artífices do campeão nacional, não é isso? E na realidade não acharam nada em nenhum lugar do BNDES, porque eu tenho um corpo técnico extremamente qualificado. Né? Eu estou falando enquanto macroestratégia política, talvez os setores que foram escolhidos não foram os melhores. Não foram mas do ponto de vista ético, já não posso dizer a mesma coisa. Vou dar 2 exemplos. No Banco do Brasil, que também é uma instituição renomada e seríssima, vamos lembrar só o Aldemir Bendini acabou sendo preso, né? Sim. Preso por quê? Por causa de coisa política? Não, teve mal feito, não teve? Teve mal feito. Sim. O Dida, né? O apelido dele é Dida, Aldemir Bendini. Então, quer dizer, agora o BNDES, mais 6 minutos? Tá bom. 7, não se fala mais nisso. Mas então, eu já estou satisfeito, só da outra vez eu esqueci. Falei, pô, o Zé Cobori pode ser um novo intérprete do Brasil. Um dos, né? Porque o Elias Jabbour fez um trabalho interessante, mas ele é um intérprete da China. Da Nova China. Lá, fantástico. Deve ter dado um trabalho, foi diversas vezes para lá. Bom. Mas eu diria, eu pedi isso até para o nosso Paulinho Gala, que foi meu aluno. E de alguma maneira ele fez. Mas ele se encantou com a coisa da complexidade. Eu tenho o livro dele, eu gosto muito do Paulo Gala. Bom. É muito bom. Gala, o papel que o Paulo Gala exerceu na academia nos últimos 10 anos. Eu tenho complexidade econômica e tenho o Brasil, a economia que não aprende. Que não aprende junto com o Roncalha. Com o Roncalha. Né? Vamos trazer. Vou trazer. Boa ideia. O Edu, o nosso diretor, está dando a dica. Ó, tem que trazer os dois. O Paulo Gala. O Paulo Gala é maravilhoso. E o Cobori explica o Paulo Gala para o público melhor que o Paulo Gala. Ele explica o Paulo Gala para o público. E o Paulinho, está feito o convite. Paulinho foi meu aluno. Aliás, ele disse que 2 professores que foram fundamentais. Ele diz lá na homenagem. Eu vi, eu assisti a homenagem. Ele diz, o Bresser e eu, né? Ele não fala isso. E o Paulinho Gala é quase um filho. O Paulinho Gala é quase um filho. Eu gosto muito, é muito... muito inteligente. Está sendo muito pressionado agora, tadinho, com o episódio do Banco Master. Banco Master. Mas você faz isso. E eu fico à tua disposição para te ajudar. Eu sou bom de interlocução. Eu não sou bom eu não ponho a cadeira. Você é um cu de ferro, põe a cadeira e... Eu sou mais vagabundão. Eu também estou velho, né? Mas para fazer o debate, você viu que eu sou bom, né? Para aguçar, eu sou bom. Para aguçar, eu sou bom. Para ser o sparring, né? Você está jogando tênis, você tem que ter alguém para a bolinha voltar, né? Você joga a bolinha, senão você joga naquele pano verde, pum, cai. Tem que voltar, a bolinha tem que voltar. Fico à tua disposição. Você tem 56, tem 14 anos menos. Daqui 14 anos, quando você tiver meia idade, você pode ter escrito 5 livros que ficam, né? Se eu chegar na sua idade, já estarei muito feliz, pô. Vai chegar. E você sabe que tem uma coisa, deixa eu falar um negócio que é interessante. Um dos precursores das expectativas racionais na língua portuguesa foi o Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa, que é um dos... Da língua portuguesa tem Camões, Fernando Pessoa, José Saramago, talvez, sei lá, para falar 3. E o Fernando Pessoa, em vida, teve um livro publicado só. Você leu bastante Fernando Pessoa? Não. Leia, Fernando Pessoa, leia. É fundamental ler Fernando Pessoa. E aí ele tinha um grande amigo, poeta, Mário Sá Carneiro, que aliás se matou com 26 anos, no mesmo hotel que morreu Dom Pedro II, em Paris, Hotel Bradford. Uma vez eu me hospedei, está lá o hotel ainda, Bradford, eu me hospedei em Paris, no Bradford. Mas o Mário Sá Carneiro era muito amigo do Fernando Pessoa. Vou falar isso aqui em homenagem ao Fernando Pessoa e em homenagem a você, porque eu vou terminar linkando o Fernando Pessoa e você, tá? O Mário Sá Carneiro falou: Fernando, sábado que vem, o outro, você não marca nada que vai ter uma puta festa nos arredores de Lisboa, na casa de fulano, não lembro agora, e você não pode deixar de ir. Quando? Que data? Ele olhou,
Puta, não posso. Não pode por quê? Tem um compromisso. Que compromisso? Cancela. Não posso. Mas que compromisso você tem? O cara ficou puto, né? Que compromisso você tem? Aí, forçou. Eu tenho um compromisso com a minha obra. Ah, te catar, porra. Que obra? Ah, você não tem... Na altura do Championship, ele não tinha um livro publicado. Que obra, pô. Ah, ele sabia que o Fernando Pessoa era uma potência. Mas você não tem nenhum livro publicado, pô. Que obra? Vai te catar. E outro... Não, mas eu ainda vou construir minha obra e minha obra vai ficar. A resposta do Fernando Pessoa. Eu ainda vou construir vou escrever o livro junto com o Zé Cobori e vai ficar. Mas ele falou, o Mário Sacarneiro, tá bom, digamos que você ainda vai fazer a obra e a tua obra vai ficar. Mas você vai estar morto, cara. Você não vai usufruir. Você vai estar morto. Você não vai usufruir o êxito, né? A fama. Você não vai usufruir. Está morto. Ele falou, é verdade. Olha a resposta dele, maravilhosa. Essa resposta é maravilhosa. Você tem razão. Quando a minha obra estiver escrita e ficou, eu certamente já terei morto. E eu não vou usufruir a fama. Mas a certeza da fama futura, eu desfruto agora. Expectativa racional, né? A certeza... Eu tenho um compromisso com a minha obra, porque eu sei que a minha obra vai ficar. E ficou, né? Nós estamos falando dele aqui. Ele pegou e falou, a certeza da fama futura, eu desfruto agora. Então, a certeza da fama futura do teu livro, que vai ficar pronto daqui a 1 ano e meio, você já começa a desfrutar agora. Obrigado, professor Zé Cobori. Quero você de volta aqui. Com certeza. Uma honra. Sempre convidado, teria o prazer de vir aqui. E deu um show no... E fica a dica aqui, que ele aqui foi só 1 horinha, porque o Edu ficou me enchendo o saco. Mas no Flow ele ficou 3 horas, tá bom? Sou teu fã. Obrigado. Eu também. Um abraço. Obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau.